Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Heron Romero e uma rápida introdução, sou professor de inglês há um pouco mais de 3 anos. Atualmente eu dou aulas particulares de conversação e estou criando esse canal aqui para poder ajudar mais pessoas com o meu conhecimento no idioma, a forma que eu aprendi e tudo mais. Esse vídeo de hoje é para falar sobre como eu tive essa rápida evolução que você viu no título. Essa história, é assim, eu preciso explicar uma coisa antes, que eu tive um certo privilégio que foi o de poder ir numa idade bem jovem para o Canadá. Eu passei esses 6 meses que eu tive essa evolução morando no Canadá, Fiz um intercâmbio ali de 6 meses e com essa imersão eu consegui ter essa gigantesca evolução, Mas eu estou aqui para te explicar exatamente como eu fiz isso, E eu espero que essa história possa te ajudar. Basicamente, o ano era 2013, eu fui para o Canadá com o meu pai e a gente foi para a província de Manitoba, numa cidadezinha que chama Morden, bem pequenininha, tem 7.000 habitantes, cerca disso, Posso estar errado, mas era bem pouca gente, uma província de fazenda, Inclusive, as 2 primeiras semanas lá, a gente passou num bed and breakfast, Que era uma fazenda nesse caso. Bed and breakfast é bem comum no Canadá, Que é um lugar que você para dormir. Bed, você tem uma cama preparada para você e no dia seguinte, quando você acorda, tem uma mesa montada com um café da manhã. Breakfast, bed, cama, and breakfast, café da manhã. Bem, a gente planejava ficar lá, por apenas 2 semanas, até a gente achar uma casa. Só que a gente começou a se comunicar com esse casal de idosos, eles ficaram muito interessados na nossa cultura e tudo mais, Foi uma interação muito, muito legal mesmo. E a gente acabou ficando 2 meses lá, A gente acabou estendendo a nossa estadia no bed and breakfast deles e esse tempo foi extremamente valioso, porque todo santo dia eu conversava com esses idosos, O Alan e a Ellen. E ambos me ajudaram muito a desenvolver a minha fala, principalmente. Nos primeiros dias eu não entendia quase nada do que eles falaram, uma palavra ou outra, Eu sempre comparo esse comecinho meu nessa história da fazenda com a maioria dos alunos que chegam até mim, A maioria dos alunos que chegam até mim conhecem ali uma palavra ou outra, que já viu, só que não consegue juntar nada, não consegue conectar, Se você se identifica com isso, eu estava exatamente desse jeito nessa fazenda no Canadá sem entender nada, E como é que eu superei isso? Foi no perrengue mesmo. Eu peguei e tentei falar tudo. Se eu só sabia falar, por exemplo, food, que é comida, eu ia apontar para a comida e falar food e fazer mímica. Eu me virava de qualquer jeito, gente. Era ridículo às vezes, sério, mas faz parte do processo de aprendizado, porque eles vão responder, você vai ouvir e começar a entender como é que funciona toda essa lógica, Tanto que depois de 3 meses eu já estava falando inglês assim com uma fluidez muito interessante. Eu já conseguia falar sem fazer muitas pausas, E depois dos 6 meses que eu fiquei lá nesse final, após ficar estudando muito em casa também gramática, enfim, tudo isso e partindo para a prática da conversação o tempo todo dia, essa imersão fez com que no final dessa viagem eu estivesse conseguindo já construir frases mais complexas e que eu conseguisse conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa, mesmo que eu não dominasse algum vocabulário específico, por exemplo, Basicamente foi dessa maneira que eu consegui, chegar do nível básico até o avançado praticamente em 6 meses. Bem, pode parecer fora da realidade, mas tem algumas lições muito importantes que eu gostaria de passar para vocês, Porque você pode não ter a possibilidade
de ir para outro país nesse momento e está tudo bem. Você ainda pode aprender inglês, né? Vários alunos que eu tenho que moram no Brasil aprendem inglês com a minha metodologia, que foi baseada, curiosamente, justamente nessa história, né? Porque o que estava faltando? No meu caso, estava faltando a prática. Eu nunca tinha conversado com ninguém em inglês de forma livre antes de eu chegar lá, antes de eu pisar no Canadá e ouvir as pessoas falando inglês no aeroporto. Foi um choque, assim, porque não tinha para onde correr, né? Eu costumava ficar traduzindo, enfim. E a minha metodologia hoje em dia traz justamente essa mão na massa, falar inglês realmente, independente do nível que você esteja, né? Claro que isso vai fazer diferença, mas mesmo assim você deve praticar a fala em qualquer nível, né? Então, dita essa história, eu queria passar algumas lições para vocês que eu aprendi, né, e que eu passo para os meus alunos até hoje. A primeira é que a imersão é uma maneira super eficaz de você aprender um novo idioma. E que a imersão não é só você ir para um outro país. Você pode fazer pequenas imersões durante a semana. Você pode ter sessões de estudo em inglês nas quais você não recorre ao português, né? Nos níveis básicos você tende sempre a recorrer um pouco mais, mas mesmo assim, se expor ao máximo a ouvir falar, escrever e ler em inglês. Ok. Também a prática, né, é a chave para o sucesso. Não tem como. Você tem que praticar. Você precisa falar efetivamente. Quando você for ler, leia em voz alta. Quando você ouvir alguém falando inglês, tenta reproduzir. É importante que você esteja falando. Se não for com um professor, um parceiro de estudos, que seja sozinho, mas que você esteja pronunciando o tempo todo, tá bom? E também você precisa aprender as palavras e fazer toda essa prática de acordo com o seu nível, como eu disse. Se você tem um nível básico, você vai aprender palavras, até pronúncias básicas, às vezes até focando só em sílabas e indo bem nos mínimos detalhes, né? Se você tem um nível intermediário, já aumenta um pouco, né, a complexidade e assim por diante. No nível avançado, você já vai começar a trabalhar com exercícios de uma complexidade de um outro nível, né? Mas é importante que você esteja praticando, principalmente escrevendo e falando em inglês, que é o que eu chamo no meu método, né, de estudo ativo, porque você se expressa no idioma, você constrói frases, né? Então, fale e escreva mais em inglês também. E use todas as formas de comunicação que você tiver em mãos. Por exemplo, que nem eu falei, aponta, faz gesto, expressão facial, expressão corporal. Tudo isso comunica muito também e é importante você aprender, né, como tudo isso também funciona no lugar que você deseja morar, se você deseja ir para outro país ou fazer viagens, né, enfim. Seja lá qual for o seu propósito, aprendendo inglês. Não tenha medo de cometer erros. Você não pode ter medo de errar. Claro que vai dar um gelinho na barriga, eu também sinto às vezes, né? Mas você não pode deixar esse medo te parar. Eu tentava todo dia, mesmo que eu falhasse 100 vezes. Teve um dia que eu demorei o dia inteiro para aprender a falar a palavra squirrel. Squirrel, que é esquilo, né? Porque na fazenda lá fora tinha uns esquilos e eu vi eles falando do esquilo, eu queria repetir, passei um dia inteiro, né? E consegui falar no final. Mais persistente ainda foi meu pai, que levou 3, 4 dias, mas conseguiu também. Então, a repetição vai levar à perfeição. Às vezes a gente tem essa mania de que na primeira vez que a gente vai ver uma palavra, a gente já vai memorizar, aprender a ler, falar, ouvir, pronunciar. Não é assim. Você precisa às vezes ver essa palavra, falar, ouvir, ler ela 5, 6, 10 vezes até você memorizar, né? Então, paciência e cometa erros para que você
possa corrigi-los, né? Os erros são nada mais do que um diagnóstico do que você precisa entender melhor sobre aquele idioma, né? E seja persistente, não desista do inglês. Essa é uma mensagem pessoal minha para você que já pensou em desistir do inglês ou já desistiu do inglês. Não desista do inglês, ele é possível para todo mundo. Hoje com a internet você consegue acessar conteúdo de qualidade. Eu mesmo estou me comprometendo a postar conteúdo de qualidade aqui. Eu planejo fazer um conteúdo ensinando a galera a parte básica do inglês, que é uma coisa que eu não tenho no meu curso, né? Mas que eu quero passar aqui para vocês, né? Vamos estudando juntos, aprendendo juntos e eu vou ensinando da melhor forma que eu puder. Agradeço para todos que assistiram até aqui. Até derrubei o microfone, estou nervoso que é o primeiro vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no meu canal aqui no YouTube, pois como eu disse, eu vou postar aqui dicas semanalmente para vocês. Um grande abraço e tchau!